Olá, tudo bem? Eu sou o Diego Fortunato, administrador aqui da página Conservadorismo Adventista. E eu estou aqui para conversar com vocês nessa manhã sobre algo muito importante. Nós vimos ontem que a Rússia atacou a Ucrânia em um ato de guerra que podem ter implicações maiores e deixou o mundo de joelhos e apreensivo, talvez de um início de uma possível terceira guerra mundial. Mas eu não estou aqui para falar sobre a guerra na Ucrânia e a guerra em que os russos estão ali travando contra eles. Estou aqui para falar sobre a guerra cultural que está se estabelecendo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos visto aqui que existe uma corrente muito forte tentando se introduzir dentro da Igreja Adventista aqui no Brasil. Um movimento que já se estabeleceu nos Estados Unidos, que já se estabeleceu na Europa, mas que vem com muita força agora para tentar introduzir-se dentro da Igreja Adventista aqui no Brasil. E o grande problema deste movimento, que é um movimento subversivo, você já conhece muito bem, aí aqui no Brasil, em páginas como o Adventista Subversivo, a Revista Zelota, páginas como o Gay Adventista, Marias e Madalenas, o Religa, Sou um Jovem Adventista, enfim. Existem muitas páginas que trazem um foco político, ideológico e principalmente levantam pautas a favor do feminismo e dos direitos dos LGBT. Eles estão lutando com todas as forças para introduzir uma cultura de aceitação à homossexualidade como algo normal dentro da Igreja Adventista. E essa semana a revista Zelota fez ali, nas suas matérias, uma entrevista com o pastor adventista lá dos Estados Unidos, o Todd Leonard, falando sobre a sua igreja adventista lá e as práticas que ocorrem lá na sua igreja local. Mas esses movimentos, eles estão travando uma verdadeira guerra cultural dentro da igreja. E o grande problema desses movimentos que são dissidentes, movimentos pós-modernos, movimentos revisionistas que tentam atualizar a Bíblia, é que eles têm encontrado um solo fértil para se multiplicar dentro das nossas universidades. Você tem ali, por exemplo, o UNASP, o IAN, o IAP, a FAAMA, a FADMinas. Dentro das nossas universidades, estes movimentos subversivos estão crescendo em um ritmo acelerado e agora eles estão tentando se enraizar dentro das igrejas locais. Então, basta a gente dar uma olhada nos conteúdos dessas páginas para que a gente possa entender, que fique claro qual é a intenção deles. Por exemplo, fazem postagens a favor da homossexualidade. Fazem postagens, por exemplo, a favor das leis dos direitos das mulheres. Com relação ao feminismo, à misoginia, à luta, aquilo que nós chamamos de ginocentrismo, ou seja, a mulher, o empoderamento feminino de tal forma que causa a emasculação do homem moderno. Então há uma série de pautas ali, políticas e sociais, não só estas, mas essas são as mais graves. Por exemplo, defesas veladas do aborto, como essa semana tivemos aí a demoníaca liberação do aborto em alguns países aqui da América do Sul, com a possibilidade de um aborto de um feto de até 6 meses de vida, ou seja, a morte dos inocentes, mais uma vez. Aquilo que aconteceu lá no Egito, nos dias do nascimento de Moisés, e aconteceu depois na Galileia, ali em Jerusalém, nos dias do nascimento de Jesus, mais uma vez a morte dos inocentes ela está sendo legalizada. E estas páginas de cunho político e ideológico lutam para que isso seja normatizado entre os adventistas do sétimo dia. Vejam, eles estão aqui incentivando de forma muito clara a igreja a tomar uma posição. Eles incentivam a nossa juventude. Ao invés de incentivá-los para
que vivam de acordo com a fé adventista, para que trabalhem no sentido de fazer um trabalho missionário, para que entendam os fundamentos da fé, para que anunciem a volta de Jesus. Eles os incentivam a se engajarem em lutas de classes, em pautas políticas, em lutas sociais, enfim. É o engajamento de uma luta que nada tem que ver conosco. Nós precisamos resgatar novamente a Bíblia como fundamento da nossa fé. Devemos ser como Cristo. Cristo, quando atuava com o Satanás ou com os fariseus, dizia: está escrito, porque na Bíblia fala desta forma. Então devemos voltar às origens e entender que a Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser a autoridade a nós como adventistas. Aqui no livro de Joel, no capítulo 2, versos 2, de 12 a 13, diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choros, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Nós vivemos num tempo em que devemos chorar, clamar, nos humilhar na presença de Deus, e não estar envolvido em lutas políticas e sociais. Irmãos, não há tempo para nós brincarmos de ser adventistas, brincarmos de ser cristãos, porque Satanás e os seus anjos não dormem. Eu quero ler aqui com vocês 3 passagens do Espírito de Profecia, que estão lá em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Ellen White diz assim: temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar mediante a sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave ao seu progresso? A incredulidade com que se contemporiza, as dúvidas expressas, as sombras acariciadas, animam a presença dos anjos maus e abrem caminho para a execução dos ardis de Satanás. Ellen White está falando aqui algo muito grave. Dentro da própria igreja, os inimigos estão instalados, animando a presença de Satanás e seus anjos, colocando dúvidas, semeando intrigas, semeando um revisionismo bíblico, tentando atualizar a Bíblia, trazendo pautas políticas e sociais, mudando a categoria de pecado, as definições de pecado, chamando o mal de bem e o bem de mal. Irmãos, ou nós nos convertemos a Deus de todo o nosso coração, ou nós seremos engolidos por essa onda satânica e nós perderemos a nossa identidade. Algo muito importante precisa ficar claro. Eles já estão em nosso meio. Os anjos do inimigo, os anjos de Satanás atuam hoje dentro das fileiras da igreja. Com isso eu estou dizendo que a igreja está corrompida, que a igreja virou Babilônia? Não. Deus ainda mantém o controle da sua obra. Mas dentro da igreja, anjos maus lutam em forma humana para conseguir estabelecer o erro na mente dos adventistas. Mensagens Escolhidas, capítulo 3, página 411, diz: anjos maus em forma humana, olha que coisa terrível, anjos maus em forma humana falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Os adventistas do sétimo dia esqueceram a advertência dada no 6º capítulo de Efésios. Estamos empenhados numa peleja contra as hostes das trevas, e a menos que sigamos o nosso dirigente bem de perto, Satanás obterá vitória sobre nós. Então os anjos maus já estão em forma humana, falando conosco e tentando desvirtuar, tentando derrubar os fundamentos da nossa fé, tentando desvirtuar aquilo que nós entendemos como sendo verdade, chamando o mal de bem, o bem de mal, chamando a mentira de verdade e a verdade de mentira.
Lendo aqui ainda, Em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, páginas 404 e 405, Ellen White diz assim: anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor, contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Irmãos, uma guerra cultural está acontecendo dentro das nossas igrejas, está acontecendo nas nossas casas, através das redes sociais. Os anjos satânicos muitas vezes têm ocupado púlpito, têm ocupado canais no YouTube, têm ocupado páginas nas redes sociais, anjos de Satanás se tornando influencers digitais, tentando destruir as bases bíblicas e tentando desvirtuar a nossa identidade profética. A guerra está em andamento. De que lado nós ficaremos? Josué capítulo 24, 15, um verso bem conhecido diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, se aqueles vocês vão seguir aqueles que são os deuses deste século, ou os deuses, da loucura política, da mídia social, de tudo, toda a loucura e a idolatria humana que ocorre nesse mundo. E Josué termina dizendo: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês agora algo que é terrível e está acontecendo já dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá nos Estados Unidos. Vocês podem ver aqui, que eu vou continuar gravando, que já existem pastores adventistas LGBT em igrejas adventistas oficiais. Existem igrejas batizando homossexuais sem dizer a eles que eles necessitam receber o perdão de Deus e mudarem de vida. Eles não ouvem um chamado ao arrependimento. Eles são aceitos da forma como eles vivem. Casais homossexuais liderando reuniões de comissão. Casais homossexuais liderando departamentos da igreja. Homossexuais assumidos sendo professores da escola sabatina. Homossexuais como pregadores, como anciões e até mesmo como pastores. O que você vai ver agora é de se espantar, porque está acontecendo neste momento. E nos diz que nós devemos nos preparar, porque em breve Jesus vai voltar. Acompanha comigo que situação complicada já está acontecendo dentro da nossa amada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, pessoal, vamos abrir aqui o navegador e vamos direto para a página, ou para o site aqui da Revista Zelota. Revista Zelota aqui, tá aqui, revistazelota.com, lançou uma matéria essa semana falando aqui sobre a Glendale City, uma Seventh-day Adventist Church, uma igreja adventista, lá em Los Angeles, na Califórnia. E a matéria tem o título de A Igreja dos Bancos Rosa, certo? O pastor sênior da igreja de Glendale, nos Estados Unidos, fala sobre o início do seu ministério afirmativo em favor da comunidade LGBTQ, e aí o alfabeto inteiro mais, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então aqui, quem produziu este texto, foi, eu acredito que tenha sido uma entrevista, o pastor Todd, J aqui, Leonard. O Todd Leonard é o pastor oficial da igreja de Glendale, lá na Califórnia. O texto foi traduzido e adaptado pelo Jonathan Monteiro, que é um dos editores da Revista Zelota. Depois eu vou mostrar para vocês aqui quem é o Jonathan Monteiro, tá? Tudo que eu estou mostrando aqui, que eu estou falando, é conteúdo público, que está aberto nas redes sociais, tá? Então não estou aqui, produzindo nenhuma fake news e também não estou aqui com o intuito de atacar ninguém e atacar nenhuma pessoa. Mas vamos lá para a leitura do texto aqui na Zelota. Ela diz assim, olha, esse aqui é o Todd,
Todd Leonard falando. Se você me dissesse em meus dias no seminário, na Universidade de Andrews, que um dia eu seria pastor em uma igreja adventista do sétimo dia, que tinha membros LGBT, que cantavam no coral, que ensinavam na escola sabatina, que presidiam a comissão da igreja e pregavam em nosso púlpito, eu teria rido do absurdo da sua previsão. E, no entanto, aqui estou em 2021, abençoado por ser exatamente isso. Então, o Todd Leonard ele começa já falando que na sua igreja, né, lá, na sua igreja adventista, em Glendale, ali na Califórnia, os membros da igreja que são LGBT, e ali existem alguns casais LGBT. Eu dei uma stalkeada lá no perfil da Glendale, e eu vi que existem casais homossexuais lá. Então, nesta igreja adventista, os membros LGBT+, eles cantam no coral, eles ensinam ou são professores de escola sabatina, né? Eles presidem a comissão da igreja e também eles pregam no púlpito da igreja. Olha só que coisa chocante. Nesta igreja adventista, lá nos Estados Unidos, membros da igreja que são LGBT, isso aqui dito pelo pastor local, então casais homossexuais, pessoas que são solteiras, mas são declaradamente homossexuais, elas lideram comissões de igreja, elas pregam, elas são professoras de escola sabatina, elas cantam em corais, enfim, elas participam de todos os rituais e cargos de liderança dentro da igreja normalmente. E aqui ele continua falando, contando um pouco da sua história, o Todd Leonard, né, falando sobre o início do seu ministério, enfim, né, como é que ele chegou nessa situação. E aí ele foi obter, né, aqui ele está contando um pouco da sua história, né, falando como ele foi ordenado, enfim. E aí ele vem falando sobre algumas coisas interessantes. Conforme outros adventistas tiveram conhecimento sobre essas novas pessoas que se juntavam a nós para os cultos, eles nos deram um apelido: a Igreja dos Bancos Rosa. Isso é triste, uma igreja de bancos rosa, né? Simbolizando a causa LGBT. A igreja não pode ter cor de banco. A igreja deve ser um local santificado, um local sagrado para a adoração do Eterno. E nós não podemos congregar desta forma, vivendo abertamente em pecado, em rebelião contra o Criador. Porque é isto que a Bíblia nos fala em diversas passagens. E aqui ele diz, geralmente era dito de uma forma que ridicularizava ou criticava a igreja adventista de Glendale por não ser fiel à Bíblia e permitir que os pecadores, entre aspas, viessem à igreja sem dizer a eles que precisavam mudar quem eram. Ou seja, nesta igreja de Glendale, eles recebiam críticas, por quê? Porque os homossexuais ali frequentavam, né, e se batizavam e assumiam cargos, eles não eram incentivados a ter uma mudança de vida. Mas não, eles eram incentivados a continuarem na prática do pecado e serem fiéis, né, ali dentro dos seus conformes aos rituais da igreja e ao seu próprio devocional a Deus. Então ele diz assim, né, permitir que os pecadores viessem à igreja sem dizer a eles que precisavam mudar quem era. Até hoje nossa congregação é considerada perigosa e subversiva, olha só, por muitos adventistas em Los Angeles. Raramente recebo convites para falar em outras igrejas adventistas. Mas quando o faço, me dizem para não dizer de que igreja sou, para que os membros não parem de ouvir ou saiam mais cedo. Parabéns para os membros que levantam e saem fora, que não compactuam, né, com esse tipo de coisa. Aqui tem uma foto do Leonard, né, do Ted Leonard, que é o pastor da igreja. Aqui tem fotos da igreja, fotos, né, de um momento de louvor ali. Placa da igreja aqui de Glendale, né, com uma bandeira bem sugestiva aqui do movimento LGBT. E aqui algumas fotos deles em passeatas, provavelmente, né,
em passeatas por algum tipo de militância ou alguma causa social, enfim. E aqui ele continua falando, o Ted Leonard, né, sobre as suas intenções para o ministério, enfim, e outras situações. E aí, aqui vem algo que é importante, né? As pessoas sempre perguntavam para o Ted Leonard como que a sua igreja se sai bem sendo aberta e afirmativa dentro da denominação adventista. Por que você não foi demitido? Eu posso afirmar com absoluta certeza que o Ted Leonard só não foi demitido lá nos Estados Unidos porque existem leis que são diferenciadas no estado da Califórnia. Muito provavelmente traria uma dor de cabeça terrível para a igreja. E eu acredito que tenha sido por uma questão de resguardo jurídico, o que é terrível. Por quê? Porque, infelizmente, a igreja tem se acovardado perante a legislação, né, e perante o judiciário. A legislação de cada país, enfim, lá no caso dos Estados Unidos, e se acovardado diante do judiciário. Tem medo de levar o processo. Por isso permitem que o cara continue pregando, continue incentivando práticas que são totalmente contrárias à revelação bíblica. E aí você tem então uma série de homossexuais pregando, liderando a escola sabatina, liderando comissão de igreja, cantando em corais, enfim, uma série de situações que são literalmente, sem medo de ser feliz, eu vou falar, são literalmente abomináveis do ponto de vista bíblico. A Bíblia trata a relação homossexual dentro da sua prática, ou seja, a prática da relação sexual homossexual como sendo algo abominável para Deus. Isso quem diz é a Bíblia. Homem com homem não se deitarão, pois é abominação. Então a Bíblia está falando que o ato sexual entre pessoas do mesmo sexo é abominável por Deus. Não sou eu quem fala, é a Bíblia quem fala. E não falo isso aqui para discriminar ninguém, mas para que a verdade, enfim, possa prevalecer. E aí, depois que as pessoas perguntam, né, como é que ele pode se dar bem, como é que ele consegue se manter com esta igreja inclusiva lá nos Estados Unidos, ele diz: não existem respostas simples para estas perguntas, mas esta é a melhor explicação que tenho no momento. Desde o momento em que meus predecessores pastorais começaram a acolher os LGBT em nossa congregação, eles começaram a dialogar com os líderes da nossa associação sobre o que estava acontecendo. Às vezes não era tanto falar, mas gritar, e embora tentassem controlar o que os pastores estavam fazendo, para crédito da liderança da associação, eles nunca interromperam a direção que a igreja estava tomando. Ou seja, homens fracos, carnais e endemoniados lideravam esta associação e em nenhum momento tomaram posição por barrar o trabalho do Todd, né, do Ted Leonard ali, e darem fim naquilo que estava ocorrendo. E aqui vem algo muito, muito particular, tá? O pastor ali, um assembleiano, eu tenho aqui na página do Conservadorismo Adventista, ele fala algo muito interessante. Deixa eu só achar aqui para vocês rapidamente. Eu vou abrir aqui para ver a frase daquele pastor que eu já devia ter deixado separada aqui, mas não deixei. Deixa eu entrar aqui rapidinho, porque isso tem tudo a ver com aquilo que o Ted Leonard está falando aqui. Estou procurando, mas não está aparecendo. Ah, aqui não. Onde é que está? Deixa eu ver aqui. Tá.
Aqui, achei. O pastor T.L. Bates, da Assembleia de Deus de Oklahoma, ele diz: ao longo de quase 40 anos de ministério pastoral, tenho visto que as coisas que uma geração tolera, a próxima geração aceita como natural e a geração seguinte começa a participar. Então, T.L. Bates, o pastor da Assembleia de Deus lá em Oklahoma, ele falou isso, né? Após parte da sua igreja abandonar o culto por não concordar com a sua pregação bíblica contra a homossexualidade. E ele falou exatamente isso, que as coisas que uma geração tolera, a próxima geração aceita como natural e a geração seguinte começa a participar. E foi exatamente isso aqui que o Ted Leonard disse, né? Que em determinado momento ali, os pastores daquela igreja de Glendale, eles começaram a acolher os LGBT dentro da igreja. Os homossexuais, eles não começaram ali como líderes de uma comissão, eles não começaram como pregadores, como professores de escola sabatina, mas simplesmente foi-lhes permitido que frequentassem e não lhes foi pregada a mensagem de salvação. Em nenhum momento eles ouviram mensagem para abandonar os seus pecados. E assim eles começaram a frequentar a igreja, se familiarizar com os irmãos, e a partir de determinado momento começaram a ser batizados e a exercerem cargos de liderança. As coisas foram graduais. Diz, olha, desde o momento em que meus predecessores pastorais começaram a acolher, ou seja, uma geração anterior de pastores, assim como disse o T.L. Bates ali, o pastor da Assembleia de Deus de Oklahoma, uma geração tolerou, a outra geração achou natural, e vou dizer uma coisa para vocês, as próximas gerações desta igreja começarão a participar. Não se escandalizem se logo começarem a aparecer pastores LGBT na Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá nos Estados Unidos. A igreja começou, passamos por muitas dores de crescimento quando a igreja começou a batizar indivíduos LGBT, quando começamos a deixá-los a servir em cargos ministeriais, quando começamos a elegê-los ao ancianato, quando contratamos um LGBT como pastor associado. Olha que coisa incrível, acabei de falar sobre isso e eles já haviam feito isso. Já estão colocando homossexuais como pastores associados. Olha que coisa terrível. Temos sido uma crônica frustração com nossa associação por muito tempo, mas ao mesmo tempo a liderança está farta de avaliar onde estão nossos corações para saber que seria errado demitir pastores ou fechar a igreja. Bobagem, literalmente faltam homens de fé e homens de coragem nesta associação. Homens guiados por Satanás estão colocando pastores homossexuais em uma igreja adventista do sétimo dia. Isto é abominável perante os olhos do Senhor, perante aquilo que a igreja tem como norma no seu manual, perante aquilo que foi revelado no espírito de profecia e revelado nas Escrituras Sagradas. Ted Leonard, ele continua dizendo, já houve ocasiões em que me preocupei se seria demitido por assumir as posições que assumi? Sim, fui chamado para reuniões com o presidente da associação muitas vezes durante os meus anos aqui. Fico frustrado trabalhando em uma denominação que está tão atrasada em seu entendimento do processo criativo de Deus em relação aos seus filhos LGBT? Absolutamente. Eu sempre quero desistir? Com certeza. Pode ser muito solitário às vezes. Então o Ted Leonard ele termina aqui se vitimizando, dizendo que é difícil, né, que está todo mundo errado e ele está certo, que o chamado deles é um chamado especial, enfim. E aqui ele está falando que é difícil e é aquele mimimi de sempre, né? E ele continua falando aqui, ele diz, olha, sinto-me encorajado, no final ele termina dizendo, sinto-me encorajado a ver alguns sinais de progresso em algumas outras igrejas adventistas em direção à afirmação de nossos entes queridos LGBT. Eu oro mais e mais para que percebam a bênção que é dar as boas-vindas a todo o espectro da amada humanidade de Deus no corpo de Jesus Cristo. Tá? E aqui as notas dizem que o Todd aqui, ele reside na região metropolitana de Los Angeles, com a sua esposa Robin e suas 3 filhas. Atualmente Todd trabalha como pastor sênior na Glendale City, na Seventh Day Adventist Church. Então esse Todd Leonard,
ele é um pastor que está ajudando a perpetuar uma causa, né, contrária à orientação divina dentro da igreja adventista. Na sua igreja foram colocados anciões LGBT, pastor associado LGBT, professor de escola sabatina, cantor de coral, enfim, presidente de comissão local. Todos, a maior parte dos cargos de liderança são de pessoas LGBTs. Isto é absurdo. E por que eu estou falando com isso sobre vocês com isso? Tá? Porque ele termina aqui dizendo que ele está encorajado porque ele está vendo sinais de progresso em outras igrejas em direção à afirmação dos entes LGBT. Outras igrejas estão começando a trazer estas ideias. E aqui no Brasil existem tentativas já em andamento, né, através de diversos ministérios, para colocarem então LGBTs dentro ou nas lideranças das igrejas locais. Eu pergunto a vocês se existem hoje pastores associados, não são pastores titulares das igrejas, mas se já existem pastores LGBT nos Estados Unidos. Quanto tempo vai levar para que estes pastores LGBTs se espalhem pela igreja adventista a nível mundial? Então este aqui foi o texto, né, da revista Zelota, falando sobre a igreja dos Bancos Rosas, a igreja de Glendale City, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Foi escrita pelo Todd Leonard e traduzida pelo Jonathan Monteiro. O Jonathan Monteiro é um dos editores aqui da revista Zelota, né? Aqui no Sobre Nós, ele fala aqui sobre, na página da revista, ela tem aqui os editores. E aqui tem o Jonathan Monteiro, que foi um dos editores. Ele é um estudante de jornalismo, criador e curador de conteúdo digital, podcaster e membro do conselho editorial da revista. Aqui no Instagram, que ele está falando aqui, o @JonathanConvida, você pode ter acesso, porque ele está aberto. Lembrando que está aberto. Só estou mostrando para que vocês conheçam quem são as pessoas. Não mandem mensagens, olha, não tenho nada contra ele. Ele tem o direito de se expressar, tem o direito de ser livre, tem o direito de viver a vida como ele acha que ele tem que viver. E eu espero sinceramente que ele encontre a felicidade naquilo que ele está procurando. Se esse é o estilo de vida que ele escolheu, que ele seja feliz assim, não tenho nada contra ele. E aqui tem o Instagram do Jonathan, que é o editor da revista e que fez a tradução da matéria. Tá? Quero mostrar para vocês aqui só uma foto do Jonathan, que já é conhecida nas redes sociais, para que vocês saibam quem é o Jonathan Monteiro, quem é a pessoa que traduziu essa matéria e por que isso é importante. Ó, essa aqui é uma foto do Jonathan, tá aberta aqui no Instagram dele, eu estou mostrando só para que vocês saibam quem é ele. Está aqui na igreja de Central de Seropédica, né, com a legenda: Viva a liberdade de crer e existir conforme a sua consciência. Então ele aparentemente está, né, celebrando aqui a sua existência, né, enquanto ele vitupera o local de culto da Igreja Central de Seropédica lá no Rio de Janeiro, né, se vestindo de uma forma a escandalizar. Mas, direito dele, faça como achar melhor. O Jonathan, ele é o administrador desta página aqui, uma página chamada Gay e Adventista. Tá? Eu não preciso dizer mais nada, né, sobre esta página. Está aqui a página Gay e Adventista. Tire o seu preconceito do caminho que o amor vai passar. Então o Jonathan, editor da revista Zelota, ele trabalha como um ativista, né, do movimento LGBT dentro da igreja adventista ou nos arredores da igreja, porque aparentemente, até onde se sabe, ele já não é mais um membro batizado na igreja adventista aqui no Brasil, mas ele contribui então com o seu trabalho para que a igreja, né, aceite a causa LGBT. Continuando aqui, ó, eu tenho a página, deixa eu só fechar aqui a matéria, uma mensagem que chegou. Tem uma página aqui da Glendale City Church, que é a igreja lá do pastor Todd Leonard, tá? Que eles estão aparentemente celebrando, na última postagem de 4 horas atrás. Algumas histórias de nossa congregação estão em destaque na revista Zelota Magazine, né, aqui nos Estados Unidos, do Brasil, enfim. E eles estão celebrando porque eles são matéria da Zelota. Será que esta igreja é uma igreja
dissidente ou ela é uma igreja adventista oficial. Eu sei que vocês vão dizer que ela é uma igreja dissidente, mas eu sinto informar que aqui, ó, né, na página da igreja de Glendale City, vocês têm aqui o site oficial da igreja de Glendale, que é esse aqui, Glendale City, né, Church, enfim. E aqui está a página oficial desta igreja, falando aqui, né, o site oficial, falando sobre as suas atividades. Esse é o site oficial da igreja adventista lá de Glendale. E aqui, olha só, que interessante. A igreja de Glendale, ela faz parte da Southern Conference, lá na Califórnia, ou seja, a Conferência do Sul da Califórnia. Tá aqui, vamos ver aqui, ó. Esse é o site oficial, tá, da Southern California Conference of Seventh-day Adventists, ou seja, a Conferência do Sul da Califórnia dos Adventistas do Sétimo Dia. E aqui no site da Conferência da Califórnia, se você entrar aqui em regiões, que é a Los Angeles Metro, vamos clicar aqui, tá? Tem aqui um breve resumo sobre a conferência. Vamos entrar aqui em Your Churches para ver as igrejas desta conferência. Vejam, este é o site oficial da Igreja Adventista lá na América do Norte, da Southern California Conference, que é subordinada, né, à divisão norte-americana da igreja. E aqui você tem, né, na região de Los Angeles, né, na Metro, você tem aqui as igrejas que compõem esta região, e aqui oficialmente você tem a igreja de Glendale. E quando a gente clica, a gente descobre aqui, né, que é uma igreja oficial. E temos aqui o seu pastor, né, o Todd Leonard, que nós acabamos de ver a entrevista dele, e o Mike King, que é o pastor associado. Não vou dizer para vocês que esse é o pastor homossexual, porque eu não sei se é este o pastor que está lá no momento que é homossexual, mas havia um pastor LGBT que era associado aí na Conferência Sul da Califórnia. Então a Glendale City Seventh-day Adventist está aqui no site oficial da igreja como uma igreja adventista, né, oficial. Vou clicar aqui no site da igreja, vamos ver se ele vai abrir, para que vocês possam conferir que é o mesmo site que eu já havia aberto aqui, que eu peguei lá na página da Glendale. Ó, que estava o quê? Voltando para cá, ó, é o mesmo site. Ó, o site é o mesmo, né, daquela igreja de Glendale City, que a gente pegou lá na página oficial da Glendale nos Estados Unidos. Então, para que não fique nenhuma dúvida, que esta é uma igreja que é oficial e faz parte da Conferência Sul ali do estado da Califórnia. Infelizmente, irmãos, a verdade foi mostrada aqui agora. Satanás tem trabalhado muito forte para que a igreja adventista do sétimo dia caia em apostasia. Nós podemos estar certos, como diz o Espírito de Profecia, que a igreja parece, né, que está prestes a cair, mas ela não cairá. Nós podemos ter a certeza de que o Espírito de Deus conduz ainda a sua obra. Eu mostrei isso para vocês para fazer um convite. Que nós possamos orar pela nossa amada igreja, orar pela nossa liderança, orar por aqueles que estão à frente da obra. Porque Satanás tem atacado muito forte. Uma guerra cultural tem se instaurado dentro da igreja adventista, tentando normatizar todas essas práticas que são abomináveis e condenáveis por Deus dentro da sua palavra. Satanás tenta destruir o espírito de profecia, tenta destruir o manual da igreja e tenta revisionar, né, fazer um revisionismo das doutrinas bíblicas. Está tentando atualizar a Bíblia. Que Deus possa nos abençoar, que você possa orar por esta igreja e tenha certeza de que mesmo que ela pareça estar prestes a cair, ela não cairá. O Espírito de Deus continua levando a sua igreja adiante.
em meio a toda luta, toda dor, todo sofrimento, veremos coisas piores ainda acontecerem dentro da igreja. Mas não devemos temer, porque o Espírito de Deus guiará o seu povo. Um processo de peneiramento está ocorrendo. A sacudidura vem acontecendo hoje dentro da igreja. Que o Espírito de Deus possa conduzir você, a sua casa, a sua família, no pleno conhecimento da verdade bíblica, e você possa estar preparado para o encontro com Jesus. Que Deus te abençoe, que você sinta que, mesmo vendo esse tipo de situação, que você entenda que Deus ainda dirige a sua obra e Deus está interessado em manter a sua vida, interessado em salvar você e a sua família. Que Deus te abençoe, tenha uma boa semana, um bom restinho de semana, um grande abraço e fica na paz.